Projeto 10 anos da Fundação Gol de Letra, entrevista de Eduardo Atada. Entrevistado por Ricardo Pedroni e Nádia Lopes. São Paulo, 20 de junho de 2009, realização Museu da Pessoa. Entrevista FGL HV 004. Bom, primeiro de tudo, bom dia, Edu. Bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite. E, para começar, você poderia falar o seu nome, data e local de nascimento? Tá, Eduardo Atada, 12 de agosto de 78 eu nasci em São Paulo. E qual que é o nome dos seus pais? Aparecida Paulina Atada e Kazumi Atada. Tá. E você podia contar um pouquinho dos seus pais, como eles se conheceram, o que eles fazem? Nossa, que pergunta difícil. Assim, que eles não são muito de contar, né? Porque assim, a minha mãe foi adotada, né? Eu sei que minha mãe foi adotada e assim, ela se apaixonou muito por meu pai, né? Mas assim, eu não tenho muitas histórias deles, né? Como que foi o conhecimento deles. Eu sei que a minha mãe ficou muito apaixonada por ela. Acho que ela sofreu muito na infância, né? Ela não teve uma infância muito feliz. Eu acho que meu pai trouxe muita felicidade para ela no começo, né? Do casamento, do relacionamento deles, enfim. E qual que era a atividade deles? Então, minha mãe, ela trabalhava em empresas de costuras, né? Depois, quando ela casou, ela virou dona de casa. E o meu pai, basicamente, ele foi motorista, né? A vida toda. Ele fez várias coisas, mas o foco dele foi como motorista. Ele passou a maior parte da vida dele como motorista. A gente é uma família simples, né? E você tem irmãos? Eu tenho um irmão que tem 8 anos mais velho que eu, tem 38. Só que ele mora no Japão, atualmente. Qual que é o nome dele? Ele chama Ricardo Atada. O que ele faz? Ele é DKSEG, então ele trabalha numa fábrica lá, né? A última fábrica que ele estava trabalhando era da Sony. Além de ele trabalhar, né? Ele é operário, né? Além de ele trabalhar, né, na fábrica, ele é pastor, né? Pastor de igreja, né? Ele é bem religioso. Falei. Mas, tá. E em que bairro você nasceu mesmo? Eu nasci no Jaçanã. Tá. Você pode contar um pouquinho como que era o bairro quando você era pequeno? Quando eu era pequeno, era um bairro muito simples, né? Quando eu era pequeno eu era muito, muito levado. Então eu não fui uma criança muito fácil. Tinha muitos amigos, né? A escola era perto, tudo era muito perto, tinha de tudo no bairro. Mas era um bairro muito simples. Acho que é isso que eu lembro, assim, né? E você brincava, assim, o que tinha para você brincar lá no bairro? O que tinha? Que eu ficava o tempo todo na rua com meus amigos, é isso que eu lembro. Mas assim, a gente jogava bola, né? Brincava de corre-corre, pina-pipa, né? Basicamente isso. Não tinha, próximo não tinha praças, não tinha muito lugar não para lazer, eu não me lembro não. Né? Mas eu morava numa viela, né? Numa vila, então eu ficava muito tempo nessa vila, né? Com os meus amigos. Geralmente vila, assim, o pessoal tem uma certa relação, assim, mais comunitária, Mais próxima, não tem? né? Isso. Você lembra de alguma atividade comum, assim, na vila? Não tem como... Era em torno de 7 casas, então era pequeno, assim, é uma relação que é diferente de hoje, né? Porque hoje, por exemplo, a correria, ninguém mal se conhece, às vezes é vizinho, lá não. Lá, acho que até hoje, né? Eu não estou morando mais lá, mas a relação é muito mais próxima, são muito mais amigos, todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então a coisa é muito mais forte. Acho que o vínculo é muito maior do que, por exemplo, hoje eu moro num local que eu não conheço, nem conheço meu vizinho direito, né? Pela correria também da vida, né? Tanto minha quanto dos vizinhos, a gente acaba nem conhecendo. O pessoal não fazia festa junina, assim, conjuntamente? Não tinha isso? Isso acontecia, por exemplo, todo mundo ia pro colégio. Então, no colégio tinha lá festa junina, né? Então, essas coisas, ou festa, quermesse, né, que chama. Então, acontecia esses eventos na escola ou na paróquia. Era uma coisa, parece até interior, né? Se comparar, lembrando, parece o Jun interior. Então, era uma coisa bem nesse sentido. E você falou que você era menino levado, você tem alguma história, assim, quanto a isso? O que você Ah, fazia? não, você vai me comprometer, não. Não, eu aprontava muito, realmente. A minha mãe várias vezes, acho que foi na escola, foi chamada pela diretora para conversar. Então eu fui uma criança bem levada mesmo. Eu aprontei muito, me diverti muito. Mas a minha infância, assim, foi maravilhosa. Eu aproveitei muito, brinquei muito, me diverti muito. Então, assim, eu tive uma infância, graças a Deus, muito boa.
né? Você lembra, assim, o dia a dia da sua casa, quando você era criança? Como que era o cotidiano da sua casa? O cotidiano, assim, meu pai, ele trabalhava muito, né? A gente foi uma família muito humilde, então ele trabalhava muito. A minha mãe, dona de casa, cuidava dos filhos, né? Bastante dos filhos, muito focada, né? Ela é super protetora. Você ajudava a sua mãe? Como Ajudava, ela fazia, a gente ajudava, ela achava que era importante, então ajudar na limpeza da casa, na organização, né? A minha mãe é muito, de- ela gosta de tudo em ordem, tudo limpo, tudo, né? Ela é sargentona, assim, né? Ela gosta da coisa bem feita. Eu tive uma educação que ela se preocupou muito com isso, uma coisa mais rigorosa. Até meu pai também é japonês, então também teve uma educação mais rigorosa. Né? E na escola? Você lembra quando você entrou na escola? Eu lembro muito vagamente do EMEI, né, que era o prezinho, que eu também aprontava muito, brincava muito com as meninas, aprontava com as meninas, furava fila, coisas assim. Eu lembro muito vagamente, né? Quando você tirou essa foto no e-mail, você lembra? Eu me lembro, Como é que né? foi Engraçado isso? que a gente lembra só de algumas coisas, né? Bem... eu lembro que eu tava muito... eu não gosto de falar assim na câmera, eu tava muito nervoso, né? Eu só me lembro que eu tava muito nervoso. Lembro muito vagamente, assim, mas eu me lembro. Eu me lembro eu colocando a roupa, né? Eu me lembro colocando, acho que era um chapéu, não sei como que é o nome. Então eu me lembro muito vagamente. Você podia falar o nome da escola que você estudou? Depois do EMEI, Não. esse é o EMEI. EMEI de Assanã? Isso, que era o prezinho. Aí depois eu fui para uma escola que era, se não me engano, estadual, era CPF, que também era próximo de casa. Então... Uhum. E teve algum professor ou uma professora que te marcou? Eu acho só no colegial. É. Acho só no colegial. Eu tinha uma professora de física, e aí já estudava em Santana, não era mais de Jaçanã, porque aí eu já tinha mudado para o Lausanne, onde atualmente eu moro. Então eu tive uma professora que era de física. E aí eu comecei a adorar física, nunca gostei de matemática, essa área. Eu comecei a gostar tanto que eu até teve colegas que eu acabei ensinando esses colegas na física. Então eu me lembro muito, mas porque a professora ela passava de tal forma que eu acabei gostando tanto, né? Que eu ainda consegui ensinar outras pessoas, consegui ajudar, não ensinar, né? Mas consegui ajudar alguns colegas de classe. E assim, e a matéria então era física que você mais gostava, né? Mas você não me pergunte nada de física. Não, não sei nada, por olha, exemplo, pra você ter né? uma ideia, eu nem saberia o que perguntar. Tá. Mas e dessa época da escola que você estudou, você já tinha uma ideia, um sonho do que você faria profissionalmente? Então, eu pensei muito em ser psicólogo, porque eu acho que eu sempre tive um lado de querer ajudar. E aí, eu acho que esse é o gancho que tem muito a ver com a fundação, né, Gol de Letra. Então, assim, eu acho que eu tinha muito interesse na área mais de humanas, realmente. Então, em ser psicólogo, eu pensei em lecionar a partir de então, por isso que eu acho que me marcou. Então, eu pensei em lecionar, eu gosto muito. E hoje, por exemplo, eu sou administradora, mas, por exemplo, eu sei que eu gosto muito mais, por exemplo, de treinar, de lidar com o ser humano. Então, mesmo na Gol de Letra, tem muitos voluntários que passaram por mim, né? Mesmo no serviço, no último trabalho que eu estava desenvolvendo profissionalmente também, eu tive que treinar, né, uma outra pessoa. Então, assim, eu vejo esse meu lado de treinamento, de desenvolvimento. Eu gosto de ver a pessoa crescendo, se desenvolvendo. Então, acho que também Deixa eu só voltar um pouquinho, porque você chegou até a tocar na questão da paróquia, a gente viu algumas fotos, né, você sendo batizado, primeira comunhão. Então, você acha que também tem um lance de alguma formação religiosa, assim, por trás? Você teve essa ligação? Então, os meus pais são muito católicos, meu pai principalmente, né? Mas eu nunca me identifiquei muito com religião, não. O meu irmão, por exemplo, ele é pastor hoje, ele sempre foi muito religioso, né? Fanático até, posso dizer. Mas eu não tive muito essa ligação, não. Grupo de Não jovens, tive. essas coisas. Sempre odiei. E a sua família te incentivava a tomar algum rumo profissional?
Não, não. Os meus pais, eles sempre batalharam muito pela minha educação, né? A gente não tinha muitas condições. Meu pai foi para o Japão, ele inclusive me ajudou a fazer a faculdade, ele que, né, que pagou a faculdade. E eles têm uma formação, né? Eles têm só o primário, então eles são muito simples e eles sempre investiram muito na minha educação. Né? Do meu irmão também. Meu irmão quis mais trabalhar, né? Ele não teve, talvez não teve tanta oportunidade quanto eu, né? Meu pai já estava no Japão, conseguiu ajudar na minha formação, mas o meu irmão não teve tanto interesse também pelos estudos. Os meus pais sempre se preocuparam nos estudos, então, mas eles deixaram, olha, você escolhe aquilo que te dá prazer, né? Então... Aliás, quando seu pai foi para o Japão, você estava na escola, você era jovenzinho. Como que foi isso para você? Ai, foi difícil. Foi difícil, a gente sente muita falta. De certa maneira, meu pai... Na realidade, assim, meu pai trabalhava fora, então trabalhava muito. Teve épocas que ele era taxista, então à noite ele estava na rua. Então trabalhava de dia, trabalhava à noite. Então eu via muito pouco meu pai, né? Eu via no final de semana e olha lá quando ele não ia trabalhar também. Então tinha épocas que ele trabalhava muito. Então, mas mesmo assim eu senti muita falta. Acho que foi muito marcante para mim, né? Ele ter ido para o Japão trabalhar e fazer a vida lá, né? Ele ficou quanto tempo lá? Ele ficou em torno de 3 anos, quase 4 anos. Né? Ficou direto? Não chegou a voltar? Ele ficou direto, Foi muito difícil, a minha mãe chorava muito, foi muito difícil pro meu irmão também. Depois meu irmão foi pro Japão, mas também era muito difícil, né? Aí minha mãe, eu acho que ela não tinha tanta... Quem cuidava muito da casa também era meu pai, financeiramente quem administrava, né? E aí ela se viu sozinha, né, com 2 filhos, então acho que tudo isso foi muito difícil no começo, principalmente, mas depois você vai acostumando. Eu lembro assim, também, eu tenho uma memória fraca, tá? Eu lembro minha mãe chorando muito, a gente acabava chorando, se emocionando muito. E você não ficou também não quis ir lá para o Japão ter uma experiência, trabalhar? Não, eu nunca tive. Eu acho que, diferentemente do meu irmão, ele tem muito mais esse lado oriental. Eu não tenho muito mais. Acho que eu puxei mais o lado da minha mãe, que não é, né? Eu sou mestiço. E aí o que acontece? No começo, eu nunca tive muita vontade. Depois eu fui vendo que as pessoas elas vão para o Japão. E até pelo exemplo do meu pai. E aí o que acontece? Chega aqui no Brasil, elas saíram do mercado de trabalho, e aí não conseguem se recolocar. Então é muito mais difícil depois, né? No começo, quando meu pai ainda foi, dava um retorno financeiro muito grande. Agora, muito grande não, mas dava um retorno financeiro bom. Agora não, principalmente agora, ou depois de um tempo, depois de uns 5 anos que o meu pai foi para lá, eu acho que o retorno financeiro era muito baixo, então as pessoas voltam para construir alguma coisa, às vezes não dá certo aqui algum negócio, aí voltam para o Japão, aí ficam indo e voltando. E eu não quis isso para mim, não. Eu quis realmente, vou construir uma coisa mais sólida aqui. Então, investir nos meus estudos e desenvolver minha carreira aqui. E como é que você optou por fazer administração? Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia, eu tinha muita dúvida com relação a fazer. Tinha algumas coisas que eu gostava, por exemplo, gostava de psicologia, mas eu não falava, nossa, mas vai ser muito difícil, até você arrumar clientela e tal. E, né, eu preciso de dinheiro, preciso trabalhar, né? E aí eu acabei fazendo entrar numa área que me desse um leque de possibilidades profissionais, né? Então, eu posso trabalhar em marketing, posso trabalhar em RH, posso trabalhar na área financeira, né? Posso desenvolver muitas atividades dentro da administração. Então, por isso, acho que foi o foco maior. Odiei a faculdade inicialmente. Pensei várias vezes em parar, mas depois, principalmente, eu acho que o trabalho da Gold foi muito importante para mim. Eu percebi o quanto foi importante a minha formação em administração para a aplicação na prática. Né? A gente vai chegar lá na Gol, né? Deixa eu só explorar um pouquinho, assim, tá. essa época que você entrou, então, para a faculdade, né? Porque você tinha um grupo de amigos, como que era isso? Na faculdade? Aqui aí você já tá mais jovenzinho, né? Seu pai já tava ainda, né, no Japão, né? Ele ficou, o começo da faculdade ele ficou, depois ele voltou. E como é que você se divertia? Eu fui muito... Eu sou tímido, então eu fui muito tímido, eu era muito tímido, então tinha muitos amigos. Eu tinha poucos amigos, eu tenho poucos amigos, mas que são amigos maravilhosos. Então sempre fui uma pessoa mais reservada, mais tímida.
Então, eu nunca fui, né, de muito baladeiro, então saía pouco. Então, eu sempre fui uma pessoa mais calma. E quando você saía assim, qual que era a diversão? Ah, um cinema, né, ir ao shopping, né, coisa de paulista, né, paulistana. Ir ao shopping, coisas básicas, né, não saía muito pra noite, não, um barzinho muito pouco, né, então não tinha muito, não. É, porque também você morava distante também, né? Não tinha dificuldade de locomoção, não? Para vir para o centro, à noite, não tinha esse problema? Eu também não me interessava, eu acho que eu comecei a... Sossegado. eu era muito sossegado, né, eu fui muito criança durante muito tempo, eu acho. Eu acho que eu amadureci, eu demorei para amadurecer, enfim, eu acho que fui muito criança. Então, eu não tinha muito também interesse, foi muito tranquilo, né. Mas mesmo na faculdade, apesar de você não tá curtindo o curso e tal, mas tinha alguma coisa que ficou marcada para você nessa época? Na faculdade, eu acho que eu ganhei muito conhecimento, acho que foi maravilhoso, né? Hoje eu vejo que a faculdade, eu gosto muito de onde eu estudei, que foi Mackenzie, eu gosto muito. Mas assim, o que eu percebo, o que eu mais ganhei, eu acho que foi a amizade da Denise, que é uma das minhas melhores amigas, né? Então assim, e é engraçado que na faculdade, as pessoas, a gente começou junto desde a primeira aula e terminamos, né, juntos, e as pessoas às vezes eu sentia até não uma inveja, mas elas não uma inveja no lado negativo, mas elas sempre comentavam: nossa, mas a amizade de vocês, eu queria tanto ter uma amizade assim, que durou tanto tempo, e até hoje tem, né? Eu conheço ela há muito tempo, fui padrinho de casamento dela, então eu acho que essa foi a maior riqueza que eu tive. Você lembra como vocês se conheceram? Ai, lembro. É engraçado, né? Eu tenho uma memória ruim, tá? Mas algumas coisas são muito fortes. Eu lembro, no primeiro dia de aula, todo mundo se encontrou, sentou na sala, estava esperando o professor aguardar. Então, a gente aproveitou para conversar e se conhecer. Então, formou uma rodinha na sala. Eu não sei se foi no começo da aula ou no final. E aí, a Denise sentou do meu lado, aí ela falou: eu moro no Edu Chaves. Eu falei: nossa, eu moro na Zona Norte também, eu moro no Lausanne. E aí a gente começou a conversar e aí ficou até o final e ficou até hoje. A gente tem muito contato. Não mesmo. E assim, mas você teve uma vida assim, uma família humilde e tudo, né? Você começou a trabalhar cedo, assim, antes de entrar mesmo na área? Não, eu demorei para trabalhar. Depois do exército, né? Meu pai segurou até o exército. Você teve que passar pelo... Não, não cheguei, mas depois do período, porque antes do período do exército é super difícil pro homem conseguir um emprego. Então, logo que eu passei por essa fase, né, que eu fui dispensado, aí então eu comecei a trabalhar, né? Aí eu procurei, foi super difícil, que é o primeiro emprego, né? Super difícil, eu fiquei muito tempo procurando e aí eu consegui encontrar um emprego. Como que foi esse primeiro emprego? O que era? Nossa, já até fechou a empresa, que foi o Mapping, se eu não me engano, acho que foi o Mapping. Eu trabalhei no Center Norte, né? Eu sempre trabalhei em shopping. Eu comecei a minha carreira como vendedor, né? Como atendente, vendedor. Mas eu trabalhei pouco tempo lá, foi um emprego temporário. Comecei assim, com empregos temporários. Depois eu acabei ficando como contratado na Siciliano, que também era no comércio, uma livraria. Então, basicamente, e aí eu comecei a minha carreira, né? Basicamente foi assim. E você lembra o que você fez com o seu primeiro salário? Que difícil. Não me lembro. Difícil, né? Pastor Roa. Era tão pouco. Era muito pouco. E assim, você falou que era tímido, né? E trabalhar como vendedor, assim, é uma coisa que exige um pouco mais, assim, né? Vencer a timidez. Você lembra disso, dessa situação? Era difícil. É porque, assim, na realidade, o que acontece? O comércio, ele dá muita oportunidade para quem não tem experiência. Então, por isso que foi a minha porta. Porque você vai num escritório para trabalhar, ele vai querer experiência de você, né? E naquela época, eu acho que era até mais difícil que hoje, na questão da experiência, né? Então, foi esse o caminho, né? Esse era o único caminho que eu encontrava, né? Eu precisava trabalhar, precisava de dinheiro, eu precisava até em função da faculdade, por exemplo, né? Então, foi a porta que eu encontrei. Era difícil, né? Eu tive que, na raça, aprender a falar. Era super difícil, imagina, falar,
né? Mas foi super tranquilo depois de um tempo. Não precisou se esconder, assim, né? Das Não, pessoas que iam na loja. não. Mas você aprende, você tem o apoio de pessoas no comércio, eu acho que é um ambiente gostoso de trabalho. Eu tive muito apoio de pessoas mais velhas também, então foi super tranquilo. Legal. E assim, em outros trabalhos, você então passou pelo MAP, pela Siciliano, a livraria, né? Isso. E depois? Aí depois eu fiz empregos temporários e aí eu fui para o centro de voluntariado, né? Na realidade, eu acho que era um período que eu estava desempregado e aí eu estava na faculdade, eu queria de alguma forma aplicar já na prática os meus conhecimentos, né? E queria ao mesmo tempo ajudar pessoas, que eu acho que esse foi um traço muito forte que eu tinha. E aí, que eu tenho, né? Mas você já tinha uma ideia da existência desse centro de voluntariado? Então, isso acho que foi em torno, sou péssimo com datas, mas eu acho que foi em torno de 2000, 2001, que se eu não me engano foi o ano que estava o boom do voluntariado, que era o Ano Internacional do Voluntariado no mundo, né? Então, foi uma coisa muito forte aqui no Brasil. E aí eu entrei, então estava divulgando muito na mídia, a mídia estava falando muito do voluntariado, e aí foi o momento que eu conheci o terceiro setor. Porque você fazia administração, né? Então, Isso. lá já falava alguma coisa de terceiro setor na faculdade? Muito pouco, né? Não tinha matérias focadas, né? Hoje eu sei que tem, né, cursos que possuem, mas não tinha, não. E você se interessou, assim, por esse caminho daí? Isso, porque estava muito forte na mídia. Então, você pegava um jornal, você via voluntariado, já começava a falar de ONGs, o trabalho voluntário era muito forte. Na TV também, você ligava a TV ou no rádio. Eu lembro que foi um boom muito forte, né? Mas você foi trabalhar lá, nesse local, no centro? Isso. Que é lá? Como que funciona? Então, o Centro de Voluntariado é uma organização social que ela faz o encaminhamento de voluntários até as organizações, ela tem o papel principal de incentivar o voluntariado na sociedade e fazer essa ponte do voluntário às organizações, tanto para capacitar quanto também para encaminhar, né? Então, ela faz essa ponte aí. E aí eu comecei a trabalhar no atendimento, eu comecei ajudando no encaminhamento dos voluntários até as organizações. Tá. É como se fosse uma agência mesmo. Ela Isso. conhece todas as ONGs, aí ela vai encaminhando. Isso, as ONGs estão cadastradas lá, né? Geralmente o voluntário ele passa por uma capacitação básica, né? Um workshop. Como que é essa capacitação? É muito básico, é um workshop que vai explicar como que é o trabalho voluntário, qual que é o perfil do trabalho voluntário, o que uma organização espera, o que ele vai encontrar, que são as principais dúvidas que até hoje, né, as pessoas que têm interesse em ser voluntárias possuem, né? Qual que é assim, se eu quisesse ser voluntária, qual teria que ser o meu perfil? Como que é o perfil de um voluntário? Vai depender. Perfil geral é basicamente ter o comprometimento com a organização. Não é porque é um trabalho voluntário que você vai fazer de qualquer maneira, que você não vai ter a responsabilidade, né? Que se está chovendo hoje, eu não vou hoje porque está chovendo. E não vai se importar com o trabalho final. Então, basicamente, é aquela pessoa que tem o comprometimento, a responsabilidade, é um perfil de um trabalho voluntário mais profissional. Não é aquela coisa mais amadora, não é eu vou quando eu quero, né? Então é uma coisa que realmente vai ter um profissionalismo, né? Mas na realidade eu acho que daquele ano até hoje eu vejo uma evolução muito grande, né? As pessoas hoje têm uma consciência muito maior desse profissionalismo no voluntariado. Então lá você passou em que ano mesmo no centro de voluntário? Eu já me perdi nas datas, mas eu acho que foi em torno de 2000. 2000, logo quando 99, 2000, mesmo. Uma coisa assim. E você lembra, assim, quando você estava trabalhando lá, você lembra, assim, de uma realização? Poxa, consegui encaminhar a pessoa para tal local, não sei o que, tinha isso? A realização, acho que de um modo geral, porque assim, você lida com pessoas maravilhosas, né? Eu acho no terceiro setor como um todo, né? Você lida com pessoas maravilhosas que você vê, às vezes tem um sofrimento até maior e que querem contribuir com outras pessoas, né? Então, eu acho que isso é um retorno muito positivo, né? Lá eu tinha esse retorno do voluntário, né?
na Gold Letra, por exemplo, é que eu faço a comparação, né? Eu começo a comparar. A Gold Letra você tem um retorno que é o retorno do atendido, do jovem, da criança, que é enorme, é uma satisfação enorme que dá, né? E também eu tinha esse papel do voluntariado muito forte na Gold Letra. Você tem também aquele retorno do voluntário, né? Você vê o voluntário querendo ajudar, contribuir, e o quanto isso é importante, né? Vamos pra Gol. Daí do centro de voluntário você foi para Gol direto? Não, eu fui para uma empresa, aí eu fui fazer um estágio, que eu precisava fazer um estágio, precisava, e aí eu falei, não, então eu vou para uma empresa até para ter um conhecimento um pouco mais do mercado. E aí eu trabalhei na área financeira de uma empresa. Aí como é que foi? Essa empresa, ela me liberava toda quarta-feira para fazer um trabalho voluntário na Gold Letra, que foi uma coisa que eu pedi logo no primeiro dia de trabalho. Eles negociaram super tranquilos, eles acharam ótimo, né? E aí eu comecei, então, aí foi o começo na Gold Letra. Por que é a Gold Letra que você escolheu? Você lembra como você ouviu falar dela? Isso, eu na realidade, assim, o que eu me lembro é que, assim, o contato que eu tive foi, o Raí, ele foi no centro de voluntariado, se eu não me engano, ele era repórter do canal Futura, não tenho certeza, mas ele era repórter de uma emissora de TV, e ele foi lá fazer uma matéria sobre trabalho voluntário. E aí eu fiquei conhecendo mesmo a Gold Letra, fiquei sabendo que tinha Gold Letra, e aí, aí quando eu saí do centro de voluntariado, me deu uma vontade enorme, né? Eu estava numa empresa, mas me deu uma vontade enorme de fazer um trabalho voluntário, de ajudar, de contribuir. E eu ficava angustiado, porque, né, eu queria voltar para o terceiro setor. E aí, então, eu tive essa oportunidade de escolher uma organização. E aí, a questão da Gold Letra foi que ela era próximo de casa, né? Que está ali na região do Horto, eu moro na região do Horto. Então, como estava próximo de casa, eu falei, eu quero ajudar na comunidade. Eu não conhecia nenhuma organização, porque eu acho que é importante você ajudar a sua comunidade, né? E no Lausanne eu não conhecia, né? Eu sei que tem algumas, hoje eu conheço algumas organizações que tem lá, sim, vagamente. Eu não conheço o trabalho, né, de perto, mas eu sei que tem. E a Gold Letra ficava muito próximo, né? Então eu falei, então vou, é meio contramão, mas é próximo. Então eu falei, eu vou na Gold Letra. E o que você sabia da Vila Albertina antes de você? Nada, não. Antes eu não sabia nada. Só sabia que era uma comunidade menos assistida, né? Menos favorecida. E óbvio que isso que, né, eu queria trabalhar. Não queria trabalhar numa ONG que tivesse numa outra região, né? Eu queria trabalhar numa ONG mesmo ali de atendimento direto. Até porque o centro de voluntariado não tem um atendimento direto. Então eu fui pesando isso. Eu quero uma de atendimento direto. O fato de trabalhar com crianças, né, isso me chamou a atenção, né, e a questão da educação, porque eu acredito que a educação é muito importante, né, eu acho que a transformação vai se dar pela educação. E assim, porque você pegou quase o início da Gold Letra, né, praticamente. Isso. E você lembra, a primeira impressão quando você chegou ali na Vila Albertina? Você esperava o que você encontrou? Então, se eu não me engano, foi também para uma reunião, eles estavam começando a montar o grupo de voluntários. Eu lembro que quem coordenava naquela época era a Célia Rara. E aí, eles estavam organizando o grupo de voluntários, estavam fazendo, se eu não me engano, foi uma palestra que teve. E, assim, o que eu tive mais da organização, não tanto da comunidade, né? Porque eles falaram da comunidade, falaram um pouco da Gold Letra, mas eu tive a primeira impressão foi de profissionalismo. E já me encantei, eu falei, nossa, que trabalho profissional, né? Como as pessoas são profissionais aqui, né? E isso me chamou muita atenção, né? E por isso que até foi um dos fatores que me fez ficar lá, né? Porque o profissionalismo lá é enorme. E você lembra, por acaso, nessa época que você estava entrando, assim, qual que era a atividade ou o programa ou o projeto que estava se discutindo na época? Nós vamos fazer tal coisa. Tinha isso? Então, porque assim, o trabalho lá, principalmente no começo, ele era marcado pelo trabalho pedagógico e pelo trabalho social. O voluntariado, ele estava muito mais ligado com o trabalho social, né, com a área social. O trabalho social, né, a área social. Então, assim, naquela época, eles estavam construindo toda a área social. Eles estavam desenvolvendo esse departamento, né, essa área
social lá. Então, eram os gols de cidadania que estavam sendo desenvolvidos, era a mobilização em si, né? E tanto é que o voluntariado vem aí, é uma mobilização da sociedade, não só da comunidade, mas da sociedade como um todo, né? Então, eu me lembro muito fortemente disso. Era bem no comecinho mesmo da área, né? E aí, eu acho que os programas, eu não tinha tanto contato com os programas pedagógicos, mas foi sempre o Virando Jogo, acho que era o começo do Virando Jogo, que é o carro-chefe, né, vamos dizer, da fundação, né, que atende as crianças, né, o foco mais para as crianças. E aí, quando você começou, porque você ia às quartas-feiras, né? Isso, eu ia toda quarta-feira, ficava o dia inteiro lá. E como é que atividade que você começou a exercer lá? Então, aí eles já me focaram no trabalho, como eu já tinha experiência no centro de voluntariado, eles me focaram na questão do voluntariado lá, Gol de Letra. Como eles estavam começando, então eles falaram, olha, vamos utilizá-lo na construção do programa de voluntariado. Então, a gente começou organizando, gerenciando aquele grupo de voluntários, que a maior parte, acho que 99%, era da área social mesmo. Então, eles desenvolviam, cada voluntário desenvolvia um projeto e aí eu ajudava na articulação desses grupos, desde a parte administrativa, né? A gente começou a montar bancos de dados dos voluntários, começou a pensar no relacionamento com os voluntários, desde pensar em ficha de voluntário, de cadastro, até na motivação, né? Na avaliação desse voluntário, aí depois também no recrutamento, seleção desses outros voluntários que estavam chegando. Então, a gente estava estruturando ainda os processos, vamos dizer assim. E assim, tinha muitos voluntários? Naquela época, eu acho que entrou em torno de uns 15 voluntários, 15 a 20 voluntários. Foi o primeiro grupo. E eles vinham da onde? Eles eram da região? De onde que eles... Não, eles eram de São Paulo, né? Então, até porque a fundação, ela sempre teve uma divulgação muito forte na mídia, né? Então, ela acaba chamando toda São Paulo, né? Então, e a faixa etária, mais ou menos, dos voluntários? Estava na faixa dos 20 a 30. Acho que a maior parte estava nessa faixa aí. De diferentes áreas também. Isso. Tinha administrador, tinha pesquisadores. Eu lembro que um projeto forte era de pesquisas sociais, que eles estavam querendo, já lá no começo da Gold Letra, já estava querendo medir, né, como que é a comunidade. Eu lembro que eram pesquisadores, acho que Do SEAD? Isso, acho que era. E eu sei que é um órgão importante que tem de pesquisa e para saber como que é a comunidade e aí, em cima dessa pesquisa, ter uma estratégia de atuação mais forte. E tinha projetos assim que eram ligados diretamente às crianças? Atuação direta? No começo, não. E na Gold Letra, ela tem essa característica. Não é tão focado, o atendimento não é tão focado do voluntário com a criança. Eu acho que desde o começo não... Porque a gente, infelizmente, tem alguns problemas com o voluntário, né? E ao mesmo tempo, por exemplo, o voluntário, ele não pode... Se você for, por exemplo, um voluntário que dê aula, ele não pode estar todo dia lá para dar aula, né? E não dá para ter uma matéria, 5 professores para estar indo segunda, terça, quarta. Então, é complicado. Então, a gente tem esses pequenos problemas que fica inviável, né? Então ele acaba atuando assim, assessorando, né? Sem dúvida. Na pesquisa, projeto, questão administrativa. Exatamente. Gestão. A gente teve muitos voluntários na parte de captação, né? Isso, nossa, a gente teve um desenvolvimento muito grande, né? Por exemplo, hoje a gente tem o Torneio Gol de Letra, que foi um evento, se eu não me engano, veio da França, né? Veio do exterior, que o Rai trouxe como ideia, mas quem desenvolveu aqui todo o projeto do Torneio Gol de Letra, que é o maior evento da Gol de Letra, foi um grupo de voluntários, que a gente chamava de Comitê de Mobilização da Fundação, que ele era um grupo de voluntários ligados à captação. Então,
tinha mais esse foco também, o voluntário, né? A gente tem voluntários que trabalham no atendimento direto, a gente tem, não, eu tô mais lá, né, diretamente, eu costumo falar. Mas a fundação, ela tinha voluntários mais psicólogos que atendem as crianças, mas geralmente é no consultório, ou se não, voluntários dentistas, né, a Gol de Letra tem a parceria com a questão do Adotei um Sorriso, que é um programa da Fundação Abrinq, que encaminha que encaminha as crianças aos voluntários dentistas, né? Então esse é o contato, acho, direto com o público atendido. E nesse tempo que você ficou lá, assim, que trabalhos assim que você achou muito legal que você acabou se envolvendo como voluntário? Como voluntário. Então, o meu foco de voluntário foi realmente nessa questão da gestão do voluntário, né, de estar se preocupando com a motivação, estar se preocupando com o processo seletivo, com a coordenação do programa de voluntariado, né. Basicamente, eu fazia isso, né, eu fiquei 1 ano desenvolvendo isso, né. Mas deu para você participar, assim, de eventos que a Gol chegou a promover? Assim como, por exemplo, o Dia de Fazer a Diferença. Você lembra quando foi a primeira vez que foi feito? Eu lembro muito vagamente do Dia de Fazer a Diferença, que foi um movimento também com muitos voluntários. Eu lembro, por exemplo, a gente precisava integrar os voluntários e, ao mesmo tempo, mostrar... A gente tinha uma ação que eu acho que era na época que estava tendo muita dengue na região. E a região estava precisando de mais esclarecimento, né? E aí eu lembro que o grupo de voluntários, então, nós mobilizamos o grupo de voluntários. E aí foi um momento até para mim para conhecer a comunidade. Então nós fomos até a comunidade fazer a orientação, distribuir os panfletos, orientar as casas, de casa a casa. Então eu me lembro muito fortemente, porque nesse momento foi o primeiro grupo de voluntários da Gol de Letra e a gente foi um momento que teve a realidade ali. Você foi conhecer, porque uma coisa é você falar da comunidade lá no Data Show, né? Outra coisa é você ir na comunidade, né? E acho que todos, a maioria, pelo menos não era da comunidade. Então a gente foi numa região que chamava, se não me engano, Vila Nova, e nessa região é a região mais precária que tem lá, né? Então, eu acho que foi impactante para todos os voluntários. Eu lembro que os voluntários saíram todos muito impactados de lá, falando, nossa, realmente eu tenho que trabalhar aqui. Eu acho que eles saíram muito mais motivados, porque eles tiveram, né, o impacto do conhecimento da comunidade. Como que eram recebidos, assim, pela comunidade? Como que vocês eram? Vocês iam nas casas? Como que era isso? A gente ia nas casas, mas a gente estava com os agentes sociais, né? Porque a gente não conhecia, né? Não faz parte da comunidade. Acho que foi mais um momento de conhecimento mesmo, de integração, de ver o trabalho sendo aplicado, de até uma capacitação, né? Serve como capacitação. Mais um acompanhamento mesmo. E você falou que teve impacto, então quando vocês entraram na comunidade mesmo, o que mais chocou, assim? É difícil, né? Porque assim, você não está acostumado a entrar naquelas vielas, eram casas mesmo de madeiras, era uma região com lama, né? Se eu não me engano, é um local que foi ocupado pelas famílias indevidamente, então era um local muito precário, você via os fios, o ambiente em si, né? Você via os fios todos na sua altura, os fios, né, que são os gatos, né, os famosos gatos da fiação elétrica. Então, acho que tudo, né, você vê as famílias muito humildes, né, naquela lama, era uma época que estava chovendo, né, no morro ali. Então, acho que é pelo ambiente mesmo, né, pelo ambiente, acho que... E aí você vê que realmente aquelas pessoas não têm o conhecimento, precisam do conhecimento, né, você vê que são coisas básicas. E você lembra, assim, de algum diálogo na época, vocês conversando com alguém? Você lembra disso? Eu não me lembro. É muito difícil. Tudo bem. E assim, tinha muita criança, porque falam que aquela região é muita criança, Isso. né? Como que é isso? De muitas crianças. Nesse momento, você fala na rua. Eu lembro que
que assim, era um local, eu lembro que na época não era asfaltado, então era lama, as crianças passando por lá, né? E eram casas muito menores que essa sala, né? De madeiras, muito apertados, né? Muito apertado, então as crianças... E eram vielas, eu não me lembro, mas eram vielas, as crianças no meio da rua, sentadas na lama, uma coisa mais ou menos assim. Muito vagamente, como é. Tá mexendo? Ele vai trocar fitinha? Tá. Você pode beber água. Tá. Eu tô duro. Você pode beber. No voluntariado, quem vai defender essa posição, essa posição no livro é você. Então a gente vai explorar um pouco mais. Tá. Né? Então a gente, sobre as atividades mesmo, né? Então a gente estava falando, você falou de eventos, né? Não chegou a comentar que você ia lá na dengue, né? Essa coisa. Isso. Se tiver mais algum que você lembre, que eu acho que é legal a gente estar ilustrando bastante. Eu lembro de fazer a diferença. Peraí. Foi. Vai lá. Então, de eventos eu lembro de fazer a diferença, né? Assim, o que eu lembro muito fortemente são os eventos mais de captação. Então, por exemplo, como o torneio Gol de Letra, né? Que é muito forte na Gol de Letra e tem uma importância grande, né? De trabalho voluntário. De eventos eu me lembro basicamente disso. Mas é difícil esse trabalho da captação? Ou o nome da Gol mesmo é um nome forte, é tranquilo para fazer essa atividade? Não, é difícil. É muito difícil. Mesmo para Gol de Letra, todo mundo fala, mas o Rai, mesmo voluntário, por exemplo, chega na fundação, que deve estar chovendo dinheiro. Muitos voluntários, às vezes, até chegam a falar isso, mas vocês têm recursos, vocês são uma ONG rica. Não é bem essa a realidade, não. É muito difícil. Assim, facilita, sem dúvida nenhuma. Rai e Leonardo, eles têm uma credibilidade enorme que passa para a Gol de Letra. A Gol de Letra também já tem um trabalho sólido e isso contribui também. Então, acho que tem a figura dos instituidores, tem a figura da Gol de Letra, né, que contribui o próprio trabalho, né, que dá credibilidade. Então, facilita isso, sem dúvida nenhuma. Como a Gol de Letra, ela está sempre na mídia, né, ela tem... eu acho que talvez agora não tanto, mas ela já teve muito mais, né? Então, isso também facilita, né, a captação. Você falou bastante do torneio Gol de Letra, eu queria saber só como é que funciona. Tá. O torneio Gol de Letra, ele é uma disputa, né, de futebol que ocorre entre empresas. Se não me engano, acho que estão em 16 empresas, não vou me lembrar. Mas são empresas. A empresa, ela faz uma doação para Gol de Letra a título de participação no torneio. Essa doação toda ela é utilizada para os programas da fundação, né? E aí o que vai, ela participa dessa disputa que vai ocorrer aqui em São Paulo, pelo menos no sábado e domingo, então é um final de semana, geralmente ocorre em outubro de cada ano. E aí o que vai acontecer? Os ganhadores dessa disputa de sábado e domingo vão disputar a grande final no estádio do Morumbi na segunda-feira, logo seguinte à noite, né? Com um time de celebridades, Rai versus o Leonardo. Então é um evento que tem um apelo muito grande, né? As pessoas adoram, né? Tanto as empresas quanto os funcionários, os voluntários, todo mundo adora trabalhar, todo mundo adora, né, contribuir nesse evento e, ao mesmo tempo, gera uma receita importante para a Gol de Letra, né, que é um recurso que não está vinculado diretamente a um projeto, é um recurso que ele é solto, que pode ser utilizado em qualquer necessidade, né, da Gol de Letra. Então, isso é importante. Legal. E você falou que o grupo de voluntários que bolou esse projeto? Exatamente. Você lembra como que foi a elaboração Organização, disso? né? Então, eu lembro que a gente se encontrava, o grupo se encontrava, o comitê de mobilização se encontrava, fazia discussões, realizavam discussões, se eu não me engano, no começo a gente se encontrava no final do dia, à noite, com o Rai, né, com os Sóstenes, né, com a diretoria, e era no Novotel. Né? A gente tinha essa parceria, tem a parceria com o Novotel, e aí o grupo discutia desde como que vai ser toda a logística do evento, como que vai vender, o grupo ajudava a vender. Geralmente esse grupo de voluntários, geralmente o perfil são diretores de empresas, né? São pessoas na área de marketing, profissionais de marketing.
Então, é um grupo diferenciado, né? Então, eles nos ajudavam desde a vender até a logística do evento, a planejar todo o evento e depois até mesmo na operacionalização do evento no dia. Então, começou com um piloto, né? Ah, você lembra o ano, só pra gente situar? Se não me engano, tá no sexto. Ah, tá no sexto Tá agora. vai pro sexto agora esse ano. Então, teve o piloto e mais 6. Piloto mais 6. Mais 5, né? Se eu não me engano é isso, Mais pelas 5, continhas. né? Eu tenho que resgatar Tudo aqui. bem. E assim, empresas que você fala, que tipo de... Você pode falar das empresas que participaram? E, geralmente são grandes empresas, né? Então, a Cora, agora deu branco, né? Tudo bem. Tudo bem. Mas são grandes empresas que têm uma política já de responsabilidade social, Peugeot, a Cora, a Mundial, são várias empresas que já participaram. Tá. Ah, legal. Legal. E assim, me diz uma coisa, qual que é o maior desafio, assim, dificuldade, assim, do voluntário? Um voluntário? É. Desafio, você fala com relação ao desafio do voluntário em trabalhar ou da organização da em lidar? Da atuação como voluntário. Aí eu acho que assim, o que eu acho que é importante no trabalho voluntário é você se identificar com o trabalho. A partir do momento que você se identificou, eu acho que tudo fica mais fácil. Na realidade, eu acho assim, porque assim, você tem a motivação que ela está relacionada com em ajudar, sem dúvida nenhuma, em querer contribuir, né? Essa coisa de contribuição mesmo. Mas você tem uma coisa que é sua, pessoal, e às vezes o voluntário não consegue identificar. Então, por exemplo, quando eu fui ser voluntário, eu queria, além de ajudar, contribuir, eu tinha uma necessidade de colocar os meus conhecimentos em prática, né? Principalmente em prol de alguém, né? E aí o que aconteceu? Às vezes, o que acontece? O voluntário ele não consegue identificar isso, e aí ele acaba se desmotivando durante o trabalho voluntário. Então, eu acho que esse é um ponto importantíssimo do trabalho voluntário, né? Que muitas vezes ele não consegue identificar, então fica uma semana num trabalho voluntário, aí não dá certo, aí vai para um outro também não dá certo, né? Às vezes ele também não é orientado, né, corretamente, e aí você fica quicando aí em organizações, né? E quando você atuou, você sentiu que era um grupo forte, um grupo bem comprometido? Ou vocês chegaram até algum problema com... Não, sempre foi. Eu acho que sempre, eu acho desde o começo, grupo de voluntários, eu sou suspeitíssimo para falar, porque não coordenava, eu sempre batalhei muito pelo trabalho voluntário na Gol de Letra, mas sempre foi um grupo muito responsável. Então você chegou a coordenar, então, os voluntários? Isso. E como que era esse trabalho de coordenação? Então, era um trabalho de incentivar na própria Gol de Letra o trabalho voluntário, que tinha total apoio da diretoria, né? A diretoria ela sempre viu a importância do trabalho voluntário, então era incentivar nas áreas, em todas as áreas, porque a gente começou, as áreas não absorviam o trabalho voluntário, alguns até tinham uma certa resistência, né? Que é normal, né? De um trabalho novo. E era aí selecionar o voluntário, era recrutar o voluntário, era motivar, que é uma coisa difícil, né? Motivar uma pessoa, enfim, era esse o trabalho. E como que você motiva uma pessoa? O que você fala para ela, assim, só para a gente ter uma ideia? Então, motivar, eu acho que são ações durante o seu trabalho. Então, motivar, eu acho que quanto mais profissional você for, acho que o voluntário também ele vai se motivar. O simples fato de você ser profissional, ele vai se motivar. E você o encarar como um profissional, isso também motiva, né? Os voluntários, na realidade, eles têm uma exigência. Pelo menos o da Gol de Letra eu percebi muito, eles se exigem muito também, né? Eles querem um trabalho profissional, eles querem resultado, eles querem ser cobrados. Mas eu acho que a motivação vai dele perceber que você percebe que ele é importante, o trabalho é importante, de colocá-lo numa atividade que é importante, de você valorizar o trabalho, de você reconhecer, de você dar feedback, de nem se for 30 segundos sentar, olha, seu trabalho foi assim, o resultado foi assim, impactou assim, olha a importância do seu trabalho, né? De você integrar ele à sua equipe, não dá para você deixar o voluntário que vem uma vez por semana e não se preocupar com a integração dele, porque ele vem uma vez por semana, ele vai estar completamente, né? Ele não vai ter um relacionamento com a equipe semelhante a de um profissional que está toda semana lá, né?
Então, são essas ações que que motivam o voluntário. Legal. Você falou de resultado. Você lembra, assim, de resultados, assim, da atuação dos voluntários? Então, a gente teve... Aí eu tenho que pensar. A gente tem que são resultados, por exemplo, o torneio, é um resultado, né, mensurável, né? Tem resultados que você não consegue, que é o atendimento direto. Eu não saberia te dizer. E Assim. de retorno, assim, do voluntário chegar para você e falar, gostei desse encaminhamento, para onde você me mandou, alguma coisa assim, tem isso? Ocorreu muito isso? Dele... Do voluntário dar o retorno a você. Da realização do trabalho dele. Ah, sem dúvida. Isso, mesmo informalmente, você vê o voluntário, nossa, tô adorando, é isso mesmo que eu queria, nossa, ou eu ouvi muito falar, nossa, aqui vocês são tão profissionais, eu sempre enfatizo isso, porque eu identifiquei isso na Gol de Letra e sempre vi os voluntários falando muito isso, né? Nossa, como vocês são profissionais, como vocês se preocupam, né? Como é bom trabalhar, né? Então, a gente teve profissionais que começaram comigo, ficaram 5 anos na Gol de Letra, né? 5, 6 anos. Então, porque realmente gostavam do trabalho. E você tem uma relação ainda com o pessoal dos voluntários da Gol? Eu tenho, você acaba criando um vínculo muito forte, né? É muito engraçado, eu tenho bastante, né? São pessoas muito queridas, não tem como não ter. Várias Denises, né? Ah, com certeza. Então você ficou na Gol de 2000, qual foi o período que você ficou? Eu fiquei de 2000 até 2008. Isso, são 7 anos. Nossa, a gente está fazendo um resgate dos 10 anos, você viu quanto tempo você tem nesses 10 anos? É, bastante. E nesse tempo que você conviveu com a Gol de Letra, o que você diria, assim, que você percebeu, assim, de transformações na Gol de Letra? Você fala na comunidade ou no trabalho? Na Gol mesmo, atuação, ou na comunidade. Eu vejo uma evolução, né? Eu vejo que era muito diferente. A Gol de Letra, eu acho que talvez ela ganhou um espaço muito maior na comunidade, uma aceitação muito maior, um respeito muito maior, né? Eu vejo até pelos depoimentos informais que você vê com a comunidade de pessoas, às vezes até mesmo que trabalham lá, o quanto é importante a Gol de Letra para a família, o quanto o bairro... às vezes eles falam assim, olha, o caminhão de gás nem chegava aqui, né? O caminhão do lixo nem chegava. Hoje, até isso a gente conseguiu, né, com o trabalho. Então, você vê a evolução, né, da própria comunidade falando, né? Ou você pega um jovem que fala, olha, o quanto foi importante, o quanto eu me desenvolvi. Então, eu vejo isso de resultado, né, de evolução. Eu vejo essa evolução, né? E, assim, eu vejo que a organização cresceu muito, né? Antes a gente era uma salinha pequenininha, tudo era muito pequeno, os computadores eram muito mais velhos do que são hoje, era tudo muito mais difícil. E aí você viu o quanto foi evoluindo, foi crescendo, foi se desenvolvendo, né? As áreas, como foi até fisicamente, como foi expandindo, né? Os profissionais foram aumentando. Então, nesse período, eu identifiquei isso. E como é que esse trabalho, assim, se refletiu na sua vida? Na minha vida... Assim, eu acho que foi realmente uma realização muito grande profissionalmente, né? Eu aprendi muito, cresci, nossa, milhões de %, né? Pessoalmente também, foi uma realização muito forte, né? Eu acho que poder contribuir com o próximo, poder contribuir com uma comunidade é muito importante de realização pessoal, né? Hoje, por exemplo, como eu falei, né? Eu era muito tímido, não conseguia nem falar, sem dúvida nenhuma, né? Que nem eu dei uma palestra na UNG. Há 10 anos atrás, eu jamais iria dar uma palestra na UNG, não só pela questão do conhecimento que eu adquiri, mas pela questão do desenvolvimento, né? Imagina, eu ia tremer até não querer mais, embora eu estou tremendo aqui, ia ser muito mais difícil. Então, assim, eu vejo até nessas pequenas coisas o quanto eu me desenvolvi, né? E quanto me fez olhar, enquanto me fez ter valores também importantes, né? Então, para mim, acho que é muito importante, não tenho dúvida. Eu acho que foi o emprego que eu que eu mais me realizei, que eu mais gostei, sem dúvida nenhuma. Lá, que nem eu comecei a trabalhar, eu sempre falo isso, comecei a trabalhar por um prazer enorme, não ganhava nada.
Aí daqui a pouco eu comecei a trabalhar, fui remunerado, fui contratado, recebi esse convite para trabalhar por uma coisa que eu adorava fazer, senti um tesão enorme, eu sempre brinco, né, que o voluntário tem que sentir tesão, o funcionário tem que sentir tesão, eu senti um tesão enorme e ainda era pago para sentir um tesão. Então, para mim, acho que foi fantástico. Tudo bem. Acho que a gente está quase finalizando, né? Assim, tá fazendo o finalzinho. Só uma curiosidade. Curiosidade, eu não mencionei nenhuma vez essa palavra. É a primeira vez hoje. Eu falo muito isso. Geralmente, quando o pessoal fala da Gol de Letra, né? Aconteceu isso numa entrevista, não sei se foi com o Pete, né, que a gente fez. A gente vai falar com as pessoas pensam assim que é uma escolinha de futebol. Ai, sem dúvida. Não é isso? Eu Existe uma certa muito. confusão, né? E você que trabalhou como voluntário, próximo, até com captação, né, próximo. Como é que era isso? Também tinha essa Nossa, confusão? hoje eu acho que tem mais, mas mesmo assim, você pega o telefone, eu quero matricular meu filho para jogar futebol aí, para aprender a jogar, ou pensa que é a formação de atletas, né? Isso é voluntário, então entra, e muitos vêm por causa dos dois que são jogadores, os dois instituidores. Então, sem dúvida nenhuma, é muito forte essa imagem. No começo era muito mais difícil, era impressionante. Acho que por exemplo, eu fazia a seleção dos voluntários, né? E aí, naquela época, eu lembro que de cada 6 voluntários, de cada 10, 6 a 7 achavam que era uma escolinha de futebol, que era ligado só à figura do Raí Leonardo, não conheciam esse trabalho social. Hoje não, hoje eu vejo que as pessoas já conhecem mais o trabalho social, teve uma divulgação maior. Eu acho que o trabalho de comunicação foi muito importante na Gol de Letra, né, que foi muito importante para a captação, porque as duas áreas andam muito juntas. Então, hoje é menor, mas mesmo assim as pessoas ainda associam, né, à escolinha de futebol, mas eu acho que bem menos. Eu acho que cada 10 ligações que a gente atendia, 7 achavam que era uma escolinha de futebol. Sócios também, né? Eu trabalhei muito com a questão dos sócios, né? Porque eu entrei lá, fiquei como voluntário e fiquei coordenando o trabalho voluntário, mas como funcionário eu fiquei muito mais na questão também do sócio, né? E o sócio também, às vezes, ele estava contribuindo para um trabalho que ele achava que era mais focado só o futebol, né? Impressionante como eles viam a questão do futebol. E aí eu lembro que naquela época a nossa estratégia mesmo era transmitir esse conhecimento do trabalho social da Gol de Letra para esses associados, para a comunidade não, mas para os voluntários, né? Para a sociedade de uma maneira geral. Você chegou a trabalhar com sócios também? Isso, eu fiquei 6 anos últimos trabalhando, né? 6 anos que eu fiquei como funcionário, foi como sócio. Na realidade, eu fui para a captação, aí eu absorvi o trabalho de voluntariado, que era da área social, né? E também a questão do sócio. E assim, defendi muito sócio também lá, né? E a gente desenvolveu muito a questão do sócio. Agora, nesse final do ano, como teve uma divulgação, a Gol de Letra participou, está num processo de reestruturação, foi no final do ano passado, que foi quando eu me desliguei. O sócio estava um pouco parado, mas a gente investiu muito em sócio, a captação teve, né? Reestruturação que você fala A reestruturação da equipe. Eu acho que no final do ano passado teve uma reestruturação da Gol de Letra, né? A equipe. Você chegou a pegar a reestruturação de 2000, 2001? Você chegou... Eu fui um dos profissionais que foram contratados logo após essa reestruturação que teve. Nessa época eu era voluntário, então eu conheci um pouco de como estava o ambiente lá, como é que estava, né, a situação. Como é que nessa época da reestruturação, você lembra? O que acontecia? Eu lembro. Eu lembro que estava assim, era um momento delicado da Gol de Letra, né, que estavam mudando os departamentos, basicamente eu me lembro disso. Estava um momento um pouco delicado da Gol de Letra. Tá certo. Você chegou a pegar a inauguração de Niterói, Caju? Eu não cheguei a participar, mas eu já estava na Gol de Letra. Ah, tá. Aí você falou de sócios. Como é que é? Vocês ligam para as pessoas ligam? Como que funciona isso para as pessoas? Não, então a mobilização, ela se dá... porque assim, a Gol de Letra, ela tem muito mais essa questão na mídia. Ela está muito mais na mídia, então isso facilita o trabalho de sócio, principalmente facilita mais, porque o que acontece? O sócio já entra na internet, já entra ou liga para a gente e a gente... Então é um trabalho mais passivo nesse sentido, receptivo,
né? A gente fez muitas ações, porque a gente, no começo, era muito receptivo. A gente começou a fazer campanhas. Então, fazia a campanha com o Novo Hotel, fazia uma campanha no torneio Gol de Letra. Então, é um evento, mas que a gente utilizava também para captar sócio. Então, a gente começou a ir muito mais ativo, né? A gente teve um boom, a gente chegou a 800 sócios, a gente começou com 200, aí chegou a 800 sócios por aí, quase 900 sócios. Então, teve um boom com essas ações. Aí, depois a gente deu uma parada, até por outros focos da área de captação, né? A área de captação não focou mais tanto sócio, mas quando eu entrei na área de captação, o foco muito forte era o sócio, né? Então, a gente mudou de uma postura mais receptiva a uma postura mais ativa. A gente não utiliza, né? Pronto, lá, mas é o hábito. A Gol de Letra, ela não tem ela não utiliza a questão de telemarketing, de ficar ligando. Sempre foi uma postura da diretoria e os profissionais todos concordavam de que não era a postura mais adequada para captação, não era a nossa estratégia. Nossa estratégia seria de uma maneira ativa, sem dúvida nenhuma, mas de uma maneira mais sutil, de uma outra estratégia. A abrangência dos sócios, eles são assim, mais de que região? Pega o Brasil inteiro? Pega o Brasil inteiro, mas o foco tem mais em São Paulo, sem dúvida nenhuma, Rio de Janeiro e Brasília. Essas são as regiões que tem mais sócio. Eu acredito que ainda deve ter. Tem personalidades, assim, né? Isso, que contribuem. E tem também, porque assim, tem o sócio titular, que é o sócio que contribui com recursos financeiros, então uma contribuição de R$20 por mês, por exemplo, né? E tem o sócio de honra, que contribui com a imagem, né? Por exemplo, Sócrates é um sócio de honra que ele contribui. Em todo evento, ele está lá contribuindo, Sócrates, né? Além dele fazer, né, do conselho, ele também contribui como sendo um sócio de honra, né? Então, acho que tem a Maria Paula, tem alguns famosos que contribuem com a imagem. O Chico Buarque, é verdade. Hebe Camargo. Tá A Hebe não. Pessoas, a né? Hebe, ela é sócia titular, ela faz questão de contribuir. É muito legal, ela contribui, todo ano ela contribui. Olha, interessante. E tem, assim, algum feedback que vocês dão pro sócio? Vocês não, a Gol de Letra. Então, a Gol de Letra dá o retorno. Na realidade, a gente se preocupou muito com a captação, mas muito com a questão do retorno para o sócio, porque, como eu falei, muitos sócios ainda estavam muito vinculados à imagem do Raí, do Leonardo. A gente quis também fazer um trabalho de comunicação para vincular muito mais a causa, né, para que ele conhecesse um pouquinho mais a causa, né, para que ele está investindo. Então, a gente teve um trabalho de comunicação muito forte e impactou nisso no relacionamento. Então, a gente dá muito retorno de resultado via boletins até uma prestação obrigatória de contas todo ano, né? Então, a gente tem a Gol de Letra tem a prestação de contas todo ano para os sócios, tem boletim todo mês manda, né? Às vezes, a gente faz um relacionamento muito forte com relação a brindes. E esses brindes sempre estão relacionados também ao trabalho das crianças. Então, a gente entrega um mousepad, que é um simples agradecimento, né, para o sócio da contribuição dele, mas com imagens das crianças ou com o trabalho das crianças. Então, a gente também, nos brindes, que na realidade é o marketing de relacionamento, né, a gente linka com todo o trabalho. De alguma forma está transmitindo como que está esse trabalho, qual que é esse trabalho, né? Então tem um relacionamento muito intenso. Legal. Agora a gente está fechando mesmo. Tá. Bom, então, para você, qual que seria a importância da Gol de Letra fazer esse trabalho de memória? Não, peraí, só uma coisinha. Tá. Só uma coisa. Tá. A Gol de Letra, assim, se você pudesse traduzir em uma palavra ou várias palavras, como é que você traduziria Gol de Letra? Tem várias. Mas eu acho que uma seria oportunidade. Eu acho que ela dá oportunidade para a comunidade, ela dá oportunidade para um funcionário, dá oportunidade para um voluntário, dá oportunidade, né? E dessas oportunidades é que vem a transformação, né? Que parte para uma transformação ativa também, né?
Então, eu acho que talvez seria a oportunidade que eu vejo muito, né? Eu tive muito contato com os voluntários, eles falavam, nossa, como é bom estar aqui. E eu já fui em várias organizações, eu nunca tive a oportunidade de fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui, né? Aí você vê um jovem também, nossa, eu tive a oportunidade de estar nesse curso, hoje eu estou empregado não sei aonde, estou desenvolvendo isso. Então, e para a gente que foi voluntário, que foi funcionário, é funcionário, também é uma oportunidade, né, de desenvolvimento, é uma oportunidade tanto profissional quanto pessoal, é uma oportunidade de contribuição, né? Então, eu acho que talvez seria oportunidade. Casa, então, com a missão, né, que é colocada, aquela coisa de você contribuir com que a pessoa transforme a sua realidade, né? É essa a ideia. Eu acho que é aí, né? Eu acho que você fala de ter a oportunidade de fazer com que o outro transforme a sua realidade, mas sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que, e na Gol de Letra, eu acho que é muito forte isso. Ela te dá, mesmo você sendo um profissional jovem, mesmo você sendo um voluntário, ela te dá muita oportunidade de ação, ela não te limita, né? É claro que tem os valores da organização, tem tudo, mas ela não te limita, ela te dá muita oportunidade para você desenvolver o seu trabalho, para você contribuir. Então, isso é muito marcante na Gol de Letra, né? Deu muita abertura. Eu tinha o quê? Eu tinha, quando eu comecei, uns 20 e poucos anos, era muito novinho. Eu tive muita oportunidade para desenvolver meu trabalho, para fazer aquilo que eu gostava, né? Então, você está direto com o Raí discutindo. Não concordo com isso. Não, eu concordo. Olha, eu acho isso legal. Então, tem muita abertura. Né, eu acho isso importante. Tem abertura para um voluntário que vai um dia só, como para um funcionário, né? Então, isso eu acho que é importante. Agora pode. Tá. Então, para você, qual que é a importância da Gol de Letra fazer esse projeto de memória? Importância? Eu acho que é importante resgatar para ver o resultado de um trabalho. Eu acho que nisso você consegue até medir o resultado de um trabalho, né? No depoimento das pessoas. Eu acho que é importante também para que outras pessoas verifiquem, possam também utilizar, ver esse exemplo, né, da Gol de Letra, que eu considero um exemplo, ser seguido, né, que possam se motivar a construir trabalhos, né, sociais, como que a Gol de Letra desenvolve, que é tão importante. Né, eu tive lá o atendimento direto, eu trabalhava na parte administrativa, mas tinha contato com a comunidade, é difícil explicar, né, eu não sou um comunicador, então é difícil para mim explicar, mas você vê o impacto que quanto é importante para aquela família, para aquela criança, para aquele jovem, então o quanto é importante um trabalho social, então é um exemplo que eu acho que que deve ser seguido, né. E o que você achou de ter dado essa entrevista? Eu tô nervoso. Eu gostei, acho interessante, eu agradeço, eu fico honrado, né, de estar, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né, e acho que foi super tranquilo, acho que vocês estão de parabéns, vocês me deixaram, embora eu tô nervoso, vocês me deixaram mais à vontade, né, acho que isso é importante. Tem alguma coisa, assim, que você, que a gente não tenha abordado, assim, que você gostaria de deixar registrado? Que a gente não tenha te estimulado, né, a falar? Não, acho que não, né? Acho que nesse contexto, né, vocês absorveram tudo, né? Tá bom? Nossa, a gente agradece demais. Obrigado. Sábado, né? Eu espero que contribua. Com certeza.